Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 18 de novembro, sábado. Eu, Pastor Fábio, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você nesse dia de hoje. E o tema do nosso devocional de hoje é como se defender do ataque do maligno. Como se defender do ataque do maligno. Nós sabemos, queridos, que o maligno ele vai nos atacar. O maligno ele ataca todos os seres humanos, seja ele crente ou não. Mas quando você tem um posicionamento principalmente diante de Deus, o ataque dele é redobrado contra a vida de um cristão. E por quê? Basicamente, porque ele não quer que você sirva a Deus. Ele não quer que você obedeça a ele. Então, quais são os meios pelo qual ele ataca pessoas? Então aqui nós vamos ver duas situações. Primeiro, como se defender do ataque do maligno. Nós vamos ver como se defender. E primeiramente, por segunda, nós vamos ver como se defender. E primeiramente, quais são as formas de ataque do maligno. Porque o modus operandi do inimigo, queridos, dos demônios, né? Eles têm uma característica muito semelhante em todos os seus ataques. Então, nós vamos precisar conhecer qual é os meios pelo qual ele opera, né? E depois saber como me defender desses ataques do maligno. Tá bom? Então, para isso eu separei um texto aqui, numa história de Neemias. Esse texto de Neemias, ele nos mostra claramente um modus operandi do maligno, que é, assim, queridos, isso é algo que ele faz todos os dias, a todo momento. E você vai ver comigo, e você vai bater o olho e falar assim, meu Deus, quantas vezes eu caí nesse ataque e não sabia que era um maligno. Então eu vou mostrar para você aqui, ó. Primeiro texto que nós vamos ver é Neemias capítulo 4, versos 7 a 9, que vai falar sobre a oposição à reconstrução das muralhas de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém tinha arrebentado os muros, estava cheio de brecha nos muros, foram arrancadas as portas, queimadas as portas. Olha, a cidade que foi devastada, as pessoas que ali viviam foram levadas ao exílio, outras morreram, querido, estava um caos a situação. Então nós vamos ver como que Neemias resistiu aos ataques do maligno, qual foi a tática que ele usou e qual foi a tática também do maligno para poder atacar Neemias. Então no capítulo 4 nós vamos falar sobre a reconstrução, a oposição à reconstrução. No capítulo 4, versos 7 a 9, diz assim, ó. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Marca esse verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Você pode pensar assim, não, pastor, então eu já sei como que eu posso me defender aí do ataque do maligno. Basta orar e tá tudo certo, resolvido. É isso? Não. Calma. Eu vou te mostrar mais. Ok? Então vamos entender a história aqui. Jerusalém tinha sido destruída, tinha sido arrebentados seus muros. Deus
usa de Neemias para reconstruir Jerusalém. E desde o começo, queridos, você vai ver que o maligno, ele percebendo a intenção de Neemias, ele usa pessoas. Quem eram essas pessoas? A Bíblia vai nos citar pelo menos 2 com frequência que foram utilizados para atacar Neemias: Sambalate e Tobias. Sambalate era um horonita e Tobias ele era um oficial amonita. Então ele usou essas 2 pessoas para poder atacar a vida de Neemias, para tentar fazer algo na vida deles. Mas antes de planejarem atacar Neemias, porque eles chegaram a planejar, eles fizeram alguns ataques antes. Como, por exemplo, se você for em Neemias capítulo 2, verso 10, vocês vão ver que Sambalate e Tobias, eles tiveram inveja, foram orgulhosos, foram maldosos, eram pessoas más, de mau caráter. Pessoas poderosas, mas de mau caráter. Ou seja, quando o inimigo for atacar a tua vida, ele não vai colocar qualquer um para atacar, para ofender você. Ele vai achar pessoas num nível alto para poder te atacar. Mas se não bastasse somente isso, queridos, esses mesmos Sambalate, Tobias, também tentaram atacar Neemias com desânimo. Pastor, então quer dizer que além de levantar pessoas, o inimigo vai tentar nos atacar, tentando nos desanimar? Sim. E muitas vezes você está caindo nessa situação, no desânimo. Você está com uma missão, você está indo bem, você está fazendo aquilo que Deus quer, mas daí se levanta alguém, muitas vezes de um alto escalão, para poder ficar nervoso contra você, ficar bravo com você, olhar feio para você. Levanta essas mesmas pessoas muitas vezes para tentar te desanimar. Falar, isso não vai dar certo, isso não é bom, isso não é correto. São ataques do maligno, queridos. Pastor, eu nunca tinha pensado que isso era um ataque do maligno. Pois é, começa a pensar daqui para frente. Porque quando a gente já fala em ataque do maligno, você fica pensando muitas vezes que é Satanás e seus demônios vai se manifestar em forma corpórea e vai atacar a sua vida. Não. O mundo espiritual, queridos, para que possa agir, ele precisa de corpo, ele precisa de pessoas. Então o maligno, ele precisa do quê? De pessoas para agir nessa terra, para agir contra a sua vida. Então vai ter uma pessoa de alto escalão, e muitas vezes você se deixa amedrontar, porque é de alto escalão. Ai, meu Deus, porque como diz aqui, era um horonita, era um oficial, era algo muito grande, o que eu faço agora? Fico triste, fujo, saio correndo. Neemias não. Neemias continuou fazendo aquilo que era proposto, mesmo sabendo que eram pessoas de alto escalão. Continuou o seu projeto, o seu plano, mesmo quando tentaram desanimar eles. Lá no mesmo capítulo 2 de Neemias, verso 19, vocês vão ver isso. E depois, nós vamos ver no capítulo 4, nesse texto que nós lemos, os mesmos seres, Sambalate, Tobias, e agora acrescentaram mais uma corja aí, dos amonitas e os amonitas e os homens de Asdod, juntaram-se um grupo maior para poder pressionar, para poder trazer medo. Porque, queridos, o que Neemias estava fazendo? Neemias estava reconstruindo Jerusalém. Então, o que esses homens fizeram quando nós lemos aqui? Eles planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão.
fica esperto quando você vê confusão. Confusão é uma característica grande, é o modus operandi do inimigo agir contra a tua vida, trazendo confusão. Você já viu confusão, você já viu desânimo, você já viu muitas vezes tentar te impressionar com pessoas de alto escalão, né? Então, muitas pessoas, adiante dessas formas de se organizar, do maligno se organizar, né, dos ataques do maligno se organizar, muitas pessoas já teriam desistido. E muitas pessoas, muitas vezes, você que está me ouvindo, já desistiu. Já desistiu de fazer algo porque alguém falou, alguém que você considera maior do que você, falou algo para você, te intimidou. Essa é a palavra, por ser um pouco de um escalão maior que você, te intimidou, te tentou lançar palavras de desânimo, e agora, para te intimidar ainda mais, reúne um grupo de pessoas que planejam atacar você e abafar todo esse plano que você tem, o sonho que você tem, o projeto que Deus colocou na tua vida. E agora, sabendo como que é a forma operacional do ataque do maligno, agora eu vou dizer para você como que você se defende do ataque do maligno. Como se defender do ataque do maligno. Agora você pega a caneta, marca aí. Você já marcou pelo menos 3 formas de como ele age. Agora você vai marcar formas de como você vai se defender. Primeira coisa, com certeza a primeira coisa que você parou e pensou aí, no verso 9 foi: mas nós oramos ao nosso Deus. Nós oramos ao nosso Deus. Oração, queridos, é a sua ferramenta principal para você se defender do ataque do maligno. A oração, ela é o que vai te trazer revestimento. É o que vai te trazer proteção, porque você ora a Deus. Não foi isso que diz aqui? Oramos ao nosso Deus. Mas tem pessoas que diz que acham assim: basta orar, né, pastor? Orar dá tudo certo, né? Sim, orar vai ter muito efeito. Mas você orar e não vigiar, também não vai resolver. Qual foi o segundo passo que ele fez além de orar? Ele orou, confiou em Deus, mas ele fez o que também? Colocou guardas de dia e de noite para proteger eles. Colocou guarda de dia e de noite para proteger eles. Pastor, mas eu tenho que vigiar de dia e de noite? Queridos, batalha, guerra espiritual é como guerra que nós estamos vendo por aí, como nós estamos vendo Israel e Gaza, como Rússia e Ucrânia. É incessante, não para. É 24 horas. Na hora que você pensa em dormir, tá vindo uma bomba sobre você. Pastor, então eu vou ficar exausto. Sim. Todos nós ficamos. Você quer ver um exemplo típico? Sabe aquela noite de sono que você foi dormir cedo, estava gostoso, não estava calor demais, não estava frio demais, estava um ambiente gostoso, propício para você dormir, uma cama maravilhosa, limpinha, cheirosinha, você deitou, dormiu, mas quando você acordou parece que você trabalhou na roça o dia inteiro. Parece que você brigou a madrugada inteira. Pois é, isso daí é sinal de batalha espiritual. Você sabia disso? Sinal de batalha espiritual. Então você tem que orar, mas também você tem que vigiar, você tem que fazer aquilo que também está diante de você. Aquilo que é possível a você, você vai fazendo. Aquilo que é impossível, eu entrego para Deus. Eles estão me atacando, Senhor. Se eles me atacar, eu não tenho força suficiente para me defender. Mas o Senhor vai lutar por mim, o Senhor vai me defender.
Mas Neemias não deixou de colocar guardas ali. No entanto, que se nós continuarmos a leitura, vocês vão ver que Neemias, ele colocou pessoas para trabalhar, os mesmos que trabalhavam de dia. Neemias falou bem assim: não vão embora, durmam aqui para que vocês também possam vigiar. Ou seja, de manhã eles trabalhavam e de noite eles vigiavam. Sabe aquele ditado, dormir com o olho aberto e outro fechado? Era exatamente assim. A Bíblia vai nos falar, queridos, que com uma mão eles estavam lá reconstruindo o muro e com a outra mão eles estavam com a espada. Isso significa o quê? Que na batalha espiritual, queridos, vai ter momentos que você vai estar trabalhando, vai estar lá com a sua família, em harmonia, brincando com teus filhos, mas com a outra mão você vai estar guerreando no mundo espiritual. Então, como se defender do ataque do maligno? Primeiro, vida de oração. Segundo, o que é de responsabilidade sua, não deixe de fazer. Você já imaginou se Neemias pegasse e mandasse: acabou o dia, já bateu 6 horas da tarde, está escurecendo, manda todo mundo para suas casas descansar, deixa aí. No outro dia, quando ele chegasse, estava tudo destruído de novo. Então o que aconteceu? Ele pegou e fazia as pessoas ficarem ali. Elas trabalhavam durante o dia e ainda vigiavam à noite. É um período de cansaço, mas necessário. Mas necessário. Pastor, mas no fim disso tudo, eu me defendendo, em nome de Jesus, qual vai ser o resultado? É certeza que eu venço? Vamos ver na Bíblia? Tiago capítulo 4, verso 7. Diz assim, presta atenção. Portanto, submetam-se a Deus. Então até agora você viu. Oração, fazer o que é nosso dever. Agora aqui vem outro ponto importante. Submeter-se a Deus. Não deixar de fazer aquilo que Deus nos ordena por causa da pressão do mundo, por causa dos ataques do maligno. Então submeta-se a Deus, ok? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Resista ao diabo. Neemias resistiu. Resistiu à intimidação, resistiu à afronta, resistiu à oposição. E o que acontece? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, queridos, existem táticas de se defender do maligno, dos ataques do maligno? Sim. Você ora, você faz o que é de seu dever, você se submete a Deus, você resiste ao diabo e ele vai fugir de você. E se ele fugiu de você, você venceu. Você ganhou. E principalmente, aproxime-se de Deus. Não somente nos momentos de tribulação, de ataque do maligno, que agora você entendeu como que funciona. Não só no momento do ataque você deve se aproximar de Deus. Se aproxime de Deus o tempo todo. Esteja com Deus o tempo todo. Esteja com Deus o tempo todo. E você vai ver que isso vai se tornar rotineiro, vai se tornar algo automático na sua vida. Orar, fazer o que é possível, fazer o que está dentro da minha capacidade, dentro da minha missão. Se submeter a Deus, Deus mandou você fazer, é assim, é assado, faça, não deixe de fazer. Submeta-se a Deus. Pastor, mas o Satanás vai vir. Queridos, vai vir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se aproxime de Deus e você vai, com certeza, vencer todo o ataque do maligno. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Eterno Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor esse dia 18 de novembro, sábado, diante do Senhor.
Consagramos o nosso dia, nossa saída, nossa chegada, nossa casa, nossa família, colocamos diante do Senhor. E pedimos ao Senhor fortalecimento, Pai. Fortalecimento, discernimento, sabedoria, para que nós possamos saber cada dia mais como nos defender do ataque do maligno. Guarda-nos e proteja-nos, Pai. Dê-nos sabedoria e discernimento, e que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Um grande abraço, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.